Começamos a temporada 2026 do Porto e Negócios de forma muito especial, abrindo o ano com um programa que celebra história, representatividade e legado. Hoje recebemos uma convidada que marcou época na regulação portuária e aquaviária brasileira. Pela primeira vez, a Agência Nacional de Transportes Aquaviários, a ANTAQ, teve uma mulher ocupando uma cadeira em sua diretoria. Uma presença que não simbolizou apenas avanço institucional, mas que ajudou a transformar decisões, ampliar visões e qualificar o debate regulatório. Nossa convidada é Flávia Takahashi, diretora da ANTAQ, que se despede do cargo após 5 anos de atuação, deixando contribuições importantes para o setor portuário, para a navegação e para o fortalecimento da agência como órgão técnico, transparente e estratégico. Flávia, seja muito bem-vinda à edição de estreia da temporada 2026. É um prazer, pessoalmente, para mim, que te entrevistei logo que você assumiu, poder estar fazendo esse programa de encerramento de ciclo, depois de tanta coisa construída ao longo desses anos todos. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Nathalie. Obrigada, Tess, pelo convite. É um prazer estar aqui nesse momento especial de saída, mas também inaugurando mais uma temporada do Porto e Negócios. Parabéns para vocês. E, claro, está aqui comigo Casimiro Técio, diretor de Assuntos Portuários do Sistema Santa Cecília de Comunicação. Seja bem-vindo. Que tenhamos um 2026 muito próspero e com muitas novidades. Tem muita gente me perguntando o que vem por aí, então vou deixar você responder. Vem assuntos picantes, assuntos mais técnicos, uma densidade maior de informação para quem já está há 5 anos com a gente aí no programa. Eu acho que muita gente aprendeu com a gente nessa jornada e 2026 não vai ser diferente, né? Nós vamos trazer bastante novidade, bastante visita em campo, em outros portos, não só em portos, mas indo a Brasília diretamente com o primeiro escalão e o segundo escalão do governo e das agências reguladoras e das instituições do setor portuário. Enfim, tem bastante coisa para nós aqui nesse ano, né, Nathalie? Até porque a gente precisa estar onde a notícia acontece para que a gente tenha, de fato, um diálogo equilibrado, né? É isso aí. Eu brinco que conhecer de porto precisa colocar a barriga do lado não fala da barriga do balcão, a barriga no cais. Exato. E sentir o cheiro ali do costado do navio, e aí você vai conhecer o que é operação portuária. É isso mesmo. Flávia, para começar esse programa de estreia, eu queria que você fizesse um balanço desses 5 anos como membro da diretoria da ANTAQ. Nathalie, eu vejo a ANTAQ hoje num momento muito ímpar, em termos de fortalecimento realmente do seu olhar técnico, da sua representatividade no setor e no reconhecimento do mercado, quanto as manifestações da ANTAQ têm ficado cada vez mais técnicas, cada vez mais maduras e olhado a regulação numa perspectiva cada vez mais de médio e longo prazo. Eu me lembro quando eu entrei na ANTAQ em 2021 como diretora, que eu já estava na agência antes, no meu discurso, uma questão que eu falei foi porque a agência precisava conhecer cada vez mais o mercado, né, para a gente entender que a nossa regulação, ela não pode ser uma regulação de papel. Sem dúvida. Ela tem que ser uma regulação que entenda as necessidades do mercado. E eu acho que nesse meio tempo, tanto o mercado se propôs a conhecer mais o entendimento regulatório da ANTAQ, como a decisão é tomada, quais são as informações importantes para que a gente chegue naquela decisão, e quanto a agência também buscou ter esse conhecimento maior do que acontece no cais, né, o que acontece realmente no mercado. Então eu vejo a regulação cada vez mais amadurecida. Acho que a gente vem ao longo dos anos evoluindo em normas, evoluindo em questões concorrenciais, que é importante para a perenidade do mercado. A própria regulação da navegação marítima, a agência deu um passo muito grande no olhar da questão da sobreestadia, de algumas abusividades. A agência tem olhado com mais critério o que sempre foi chamada assimetria concorrencial entre terminal privado e arrendamento. Acho que tem o que avançar ainda, sem dúvidas, mas eu vejo que nos últimos anos a agência tem amadurecido cada vez mais e o setor reconhecido o quanto é importante para a segurança jurídica do setor ter uma agência cada vez mais técnica e especializada no assunto. Técio, o quanto isso impacta para o desenvolvimento dos portos pelo Brasil quando a gente fala desse amadurecimento, desse olhar mais amadurecido? Eu acho que é um convite geral do setor, o setor como um todo ser mais técnico, né? Você tinha muita consultoria ou setor de advocacia
achando que só marcar uma reunião, trazer um pedido, estava resolvido, sem argumentação, sem se pautar, né, se debruçar sobre o que é razoável, o que não é razoável, o que é técnico, o que não é técnico, não funciona, né? Então, acho que do mesmo jeito que a agência avançou em discutir ou argumentar nos seus votos, né, nos acordos, uma linha de raciocínio técnica, obriga também o mercado a fazer a mesma coisa, né? Então, acho que no final todo mundo passa a ter um mesmo idioma, né? Óbvio, a gente teve 2025 com vários conflitos, né? De assimetrias concorrenciais, e a gente sempre vai se esbarrar na questão concorrencial, é natural, né? Mas os princípios técnicos precisam ser mantidos como idioma, né? Do debate, eu discordo de você, mas vamos discordar na base técnica, né? E, obviamente, chega um momento que a agência ou o governo precisa, de forma discricionária, tomar a sua decisão. E vão haver divergências e o mais importante a linha técnica, o argumento técnico precisa ser mantido, né? Então, eu acredito que quando a gente discute tecnicamente, a gente tem a condição, de fato, de deixar um legado, né? Um legado que não é para esse governo, que não vai ficar para aquela ou aquele terminal, mas vai ficar para o setor, né, Flávia? Sem dúvida. Até porque você vai criando linha de raciocínio e crescimento para você aplicar em outros casos, Sim. em outros portos também, né? Cada processo que a gente discute na agência, às vezes, claro que quem peticiona determinado pedido, ele tem um interesse genuíno e natural em ter o pedido dele deferido. Mas a gente não pode analisar só aquele caso, porque eu tenho um poder de repercussão, a gente está falando do Brasil inteiro, né? E, para além disso, tem um olhar na agência de, às vezes, embora eu tenha a mesma regulação no país inteiro, a régua da regulação em Santos, que a gente está falando do maior porto, sim, ela é uma régua diferente da régua de uma regulação de um porto do norte do país, do nordeste, porque eu tenho outros tipos de problemas, que são todos regulados pela mesma regulação, sim, mas eu preciso fazer ali uma calibração para que a gente, de fato, tenha uma regulação que atenda o mercado. Mas a gente tem que estar sempre pautado nessa racionalidade, no argumento para que, olha, isso aqui serve, se encaixa perfeitamente para o seu problema, aqui vou precisar fazer alguns ajustes, e eu vejo que a ANTAQ evoluiu muito bem nessas questões. Um dos exemplos que a gente pode dar, eu acho que você me corrige se eu estiver errada, é a questão da concessão do canal, né, que havia uma grande expectativa para que o Porto de Santos fosse o segundo, né, a concessão acontecesse aqui. Hoje está mais próximo de acontecer em Itajaí, sim, e Santos ficar mais para o final do ano, justamente por essas especificidades. Não dá para a gente pegar Paranaguá e replicar aqui em Santos, né? Exato, tem a sua realidade local. Assim como tem portos que estavam discutindo também a eventual concessão do canal de acesso, mas não faz sentido para ele. O modelo de concessão de canal de acesso já é um modelo validado. Sim. Em um porto e em validação em 2 outros portos, Santos é um deles. Mas tem porto que nem ele validado, ele vai ser aplicado, porque ele não condiz com a realidade do local, né? Mas a agência vem e o mercado vem crescendo muito em relação a isso. A gente teve recentemente a primeira decisão de ampliação de arrendamento que foi licitado no modelo simplificado. Até então, como a própria lei estabelece que contratos dessa natureza, eles são por 10 anos, sim, não tínhamos discutido na agência nenhuma possibilidade de ampliação de área. Em prazo não posso, porque a lei tem um limite de 10 anos, mas foi criado um entendimento para poder fazer essa ampliação em área. Até então não tinha discutido isso. A partir do momento que a gente discute quais são as bases, se cabe ou se não cabe reequilíbrio, como é que fica a questão dos investimentos, você já cria um racional para ser replicado e adaptado em outros portos. Eu acho que esse é o grande legado, né, da regulação, dela poder olhar os problemas para criar soluções e isso poder ser replicado em outros portos. E a regulação responsiva também, eu acho que traz muito mais, quando a gente fala, por exemplo, em penalização. A regulação responsiva, ela traz muito mais resultado do que a punitiva por si só. Vocês concordam? Sim, até porque, eu digo assim, quem passa bem de ano, né, a gente já teve outros programas que a gente debateu isso aqui, né? Você tem uma classe de empresários, de operadores de terminais, que está fazendo um trabalho bem feito. E tem aqueles que não estão querendo fazer, né? Então, por que eu vou gastar energia de uma equipe técnica da agência que já é pequena, sim, né?
em quem já está indo bem, né? Vamos aplicar essa energia em quem não está respondendo bem. Então, quem responde bem à agência é menos fiscalizado, quem responde mal vai ter lupa em cima para poder sair da zona de fundeio, né? Da zona de rebaixamento. De rebaixamento. Eu acho que tem mais um viés que dá para acrescentar para além disso. Claro que eu vou colocar mais energia naquele que deve e merece ser mais fiscalizado, mas também na forma a gente conseguir avançar com outras questões. E eu acho que a ANTAQ, nesse caso, ela avançou muito no último ano, 2025, quando a gente começou a colocar os acordos de conciliação na análise de denúncias. E não foi simples, porque dentro da casa, porque a gente vai criando um método de trabalho, certo ou errado, a gente vai se acostumando com o nosso método de trabalhar, né? Então, a fiscalização acostumada em analisar denúncias e seguir tudo para o seu processo sancionador, que tem o rito, que tem um fluxo a ser seguido, e, ao final do sancionador, aplicar a penalidade para quem é de competência. Então, tem competências que ficavam na gerência de fiscalização, algumas sobem para a superintendência e outras sobem para a diretoria. Então, a gente construiu um modelo que essas denúncias pudessem, né, com alguns específicos, serem resolvidas a partir do momento que se tivesse o acordo entre as partes de uma denúncia considerada abusiva, se as partes fizessem um acordo, o processo sancionador ele não seguiria. Foi difícil internamente, porque tanto a fiscalização no primeiro momento não queria abrir mão do seu poder punitivo, né? Quanto na própria diretoria, porque esse debate aconteceu, eu era relatora do processo. No primeiro momento tinha diretor que falava, não, eu não vou deixar de aplicar a penalidade, porque é o fim, porque senão eu vou incentivar o comportamento, se eu deixar de aplicar o comportamento nocivo. E a gente precisou criar algumas bases, de fato é uma preocupação relevante, a gente não pode estimular esse comportamento, mas a gente conseguiu avançar. Então, até nessa responsabilidade da fiscalização, a gente tem esse olhar de fiscalizar mais, mas também quem precisa ser fiscalizado, fiscalizar menos quem não precisa, mas também no método, como é que a gente consegue uma melhor resposta, né? Eu acho que nisso a gente também avança. Isso dá, inclusive, celeridade aos processos, né? Quando a gente impede que ele se arraste, vá para uma conciliação, via arbitragem ou via administrativa. Ou vá até para a justiça comum. Exato. Tem muitos processos que são analisados pela agência que alguma parte acaba não sendo satisfeita com o processo da agência reguladora, judicializa na justiça comum, né? E você, mais uma vez, cria a indústria do litígio, né? Quer queira, quer não, uma denúncia na agência reguladora em um trâmite é uma forma de litígio. Sem dúvida. Né? Você não está satisfeito com a solução da agência, aí você sobe para outra instância. E tem gente que ainda sobe para diversas, né? Vai para o TCU, vai para a justiça comum, enfim, vai para tudo quanto é canto, né? Até esgotar isso não, só desgasta, sai caro, desgasta e não tem avanço. É uma indústria da judicialização. Isso traz muito mais segurança jurídica e previsibilidade, né, Flávia? Que foi o que a ANTAQ sempre defendeu. A gente fala que o processo da regulação é um processo muito democrático, porque no fim das contas todo mundo em algum momento vai ser contra a regulação, porque ou teve o seu direito tutelado, tolhido demais, ou tutelado de menos, então é natural olhar a regulação com alguma queixa ou recorrer das decisões, é natural, é bem democrático. Mas a agência, quando ela toma, né, mais uma vez voltando para esse ponto, quando ela toma uma decisão, ela precisa olhar todo o contexto da regulação e buscar a segurança jurídica, buscar a perenidade das decisões. Então, toda norma que é feita na agência, existe uma publicidade anterior, existe audiência pública, consulta pública, porque precisa se dar essa transparência para o mercado do que a gente está fazendo. E, no fim das contas, esses movimentos, né, de recorrer à agência, às vezes não conseguiu a resposta que quer, recorreu no Ministério, recorreu na Justiça Comum, recorreu no Tribunal de Contas, denunciou na CGU. O mercado causa, às vezes, esse. Eu entendo os interesses, cada um está na busca dos seus interesses, mas se a gente for pensar, às vezes, no médio e longo prazo, isso gera mais insegurança do que segurança. Porque, às vezes, o pedido não é para ser concedido mesmo. Aquela solução, você pode ter N soluções para o seu caso, mas aquela, infelizmente, não dá. Aquela não é possível. Aquela não é possível. Então, acaba criando algumas inseguranças, mas a gente sempre tem muito esse cuidado de buscar ser coerente com as decisões, criar esse racional de coerência regulatória e aí subir essa régua técnica que o Tércio fala, e a gente vê hoje cada vez mais profissionais lidando com a regulação portuária e sabendo o que de fato a gente está fazendo e falando a mesma língua. Mas esse é um amadurecimento que acho que vários setores da economia passaram, né?
E que era muito necessário, né, Técio? Quando a gente, por exemplo, faz o recorte para o segmento portuário, a gente sabe que Brasília é muito distante, né? E quanto mais for possível conhecer, quanto mais for possível trazer para que as realidades sejam conhecidas, mais o segmento avança. Mas eu digo assim, onde que não avança, né? É onde o interesse concorrencial sobrepõe a parâmetros mínimos técnicos, né? Eu entendo quando você faz um processo de uma resolução, né? Vamos acordar aqui que esse é o combinado. Sim. Né? Não dá para descombinar depois de 2 anos. Sim. Né? E eventualmente não muda a regra no meio do jogo. E às vezes esse descombinar, ele vai criar alguma, não vou dizer assimetria, né? A assimetria não é muito forte, mas ele vai criar uma diferença concorrencial. E aí é onde que mora o negócio, né? Quem está dentro do jogo não quer que ninguém entre. Quem está fora do jogo quer entrar. Né? Então aí como é que fica essa regra do jogo? Né? No fim, todas as discussões no nosso setor passam pela questão concorrencial. Sem dúvida. A gente faz um rápido intervalo e volta em instantes. Não saia daí. Até já. Estamos de volta e na edição que abre a temporada 2026 do Porto Negócios, recebemos a diretora da ANTAC, Flávia Takahashi, primeira mulher a assumir uma cadeira na diretoria da agência e que depois de 5 anos vai deixar o cargo. Também está aqui comigo Casimiro Técio, diretor de assuntos portuários do Sistema Santa Cecília de Comunicação. Flávia, nesses 5 anos, na sua avaliação, quais decisões ou projetos estruturantes mais contribuíram para esse fortalecimento da ANTAC que a gente falou amplamente no primeiro bloco? Eu traria a questão da sobreestadia dentro da regulação marítima e aí ampliando o olhar da sobreestadia tanto para armazenagens adicionais quanto para a questão da sobreestadia do container, que é a demurrage e a detention. Em 2017, eu era superintendente de regulação e esse assunto começou a aparecer na agência. Né? De alguma medida, a agência tinha que começar a entender o que estava acontecendo. E de lá para cá, o assunto foi se afunilando, a agência foi entendendo melhor o que estava... Exatamente, o que estava acontecendo. O mercado começou a demandar mais a ANTAC e eu acho que em 2025 a gente conseguiu consolidar esse entendimento sobre as possíveis abusividades, o que não era abusividade, muito alinhado com o pensamento e a regulação da Federal Maritime Commission nos Estados Unidos. Então, eu acho que esse foi um avanço muito importante. E eu traria a questão da concorrência também. Isso para além, claro que quando a gente fala em questão concorrencial, para quem acompanha o setor portuário vai lembrar logo do terminal de container TECOM 10. Sim. Mas eu acho que para além do TECOM 10, se a gente for olhar as primeiras manifestações da agência, não foi só no TECOM 10. Quando a gente começou a licitar o terminal de Itajaí, que hoje está passando por nova modelagem, então já tinha uma manifestação da agência ali. Tinha também a questão de quando se instala um terminal privado na Interlândia de um porto público, em que a agência também já manifestando sua preocupação, falou, olha, eventualmente não se trata de proibir o privado, mas de alguma regra também poder facilitar o público, sobre pena de eu estar diminuindo o valor do ativo público. Então, a agência também já colocava esse olhar. E tivemos aqui no Porto de Santos uma decisão parecida também com esse olhar em relação ao terminal de passageiros. Então, todo esse arcabouço que envolve a questão concorrencial, eu acho que a agência também, nos últimos anos, vem amadurecendo muito. Né? O relator Alber, inclusive, o diretor Alber, ele tem demandado muito, já uma decisão da agência, para que a gente faça um manual de concorrência por conta dessas questões entre porto público e privado. Os avanços que a agência defendia junto do programa Navegue Simples, que o Ministério estava atuando, e eu atuei diretamente nisso, era justamente permitir que as cláusulas do contrato de arrendamento olhasse o arrendamento com mais flexibilidade, para dar para ele condições de
numa circunstância dessa, ele conseguir competir. Sim. Então, a gente defende os dois lados, né? Os dois lados da moeda, as duas pontas. Então, a questão concorrencial e o fortalecimento da regulação marítima, eu diria que nos últimos anos foram pontos cruciais que a agência evoluiu bastante na regulação. Como que você avalia esse tripé, né? A questão da sobreestadia, a questão muito bem colocada pela Flávia da concorrência e essa última que ela também colocou. A tua avaliação enquanto especialista portuário para o mercado portuário? Eu acho que o primeiro ponto a gente só conseguiu chegar nisso com informação. Isso é um ponto muito importante. Tecnologia, monitoramento e quando você tem dado na mão, o argumento fica muito forte, né? Então, quando a gente teve, inclusive, já veio aqui no programa, né, o Lucas Moreno, Sim. que é o que desenvolveu uma ferramenta Detection Zero. Sim. O que ele foi buscar? Ele foi buscar no agendamento dos navios a motivação dos atrasos, né, que era imputado ao exportador o pagamento de pré-stack e, muitas vezes, o pagamento de detention, porque a carga era rolada para o segundo embarque e o embarcador estava lá 10, 15 dias com a container, com a sua carga, utilizando o container, né? E pela regra do contrato, é muito claro, é devido o pagamento quando você fica mais tempo com a caixa, com o box, e você não coloca à disposição do armador. Mas qual é a motivação disso? E aí, com dados, com monitoramento, foi começando a mostrar, opa, tem desvio aqui, tem desvio aqui. Então, a agência conseguiu parametrizar, baseado em tecnologia e informação, opa, dá para fazer a regulação aqui e dizer, ó, esse pagamento não é devido, né? Se atrasou porque o navio não atracou no terminal, ou se atrasou porque o armador desviou a rota, ou deu omissão, esses eventos... São possíveis, são passíveis. Não, eles estão na responsabilidade do terminal Sim. do armador e não do dono da carga. Sim. Né? E no final, como não tinha uma metodologia de aferir a motivação do atraso, era pau em cima do exportador. Né? Hoje tem ferramenta para isso. Né? Inclusive, assim, o que seria uma evolução natural dessa questão é monitorar em todos os portos quais Sim. são os índices de atraso, os índices de perda de nível de serviço, né? Como fazer isso? É um desafio tecnológico, precisa de sensor, precisa de base de dados, todos os portos precisam estar preparados para fazer esse monitoramento e você chegar num número, e aí você consegue entregar a medição do nível de serviço. A questão concorrencial faz parte disso que a gente está falando. Então, Sim. Eu quero entrar, quem está dentro do jogo não quer deixar ninguém entrar, quem está fora quer entrar a qualquer custo. Mas a que custo essa briga? Desde que o cliente esteja bem atendido, ok. Sim. Né? Desde que o exportador... Eu estou falando aqui de Santos, mas a gente tem um problema grave no Nordeste, que é a fruta. A fruta, ela tem um shelf life, ela não pode ficar tanto tempo. Tem um prazo de validade, né? Exato. Né? Ela é colhida verde e ela tem que chegar madura na gôndola nos Estados Unidos, na Europa. Sim. O nosso café, ele até leva um desaforo aí de ficar 15 dias, um mês no container. A uva, a manga, não. Não né? mesmo. Então, e isso é dinheiro rasgado. Então, como é que a gente consegue medir essas qualidades? E aí sim, a regulação sim, em cima de quem não está ofertando o melhor serviço. E aí não estou nem falando de preço. Sim. Né? Porque preço é uma coisa assim... É de qualidade de entrega Exato. mesmo, né? Se te entrega, você está pagando, tá ok. A gente sabe, no ramo de alimentos e bebidas, isso é fácil monitorar, né? Cada um sabe o que cabe no bolso para poder ir no restaurante. Logística, a mesma coisa. A mesma coisa. A mesma coisa. Flávia, embora você vá deixar a ANTAC daqui uma semana, você participou das discussões do TECOM 10, né? E existe ainda uma grande expectativa de que esse leilão seja realizado ainda em 2026. Eu estive especialmente gravando um programa externo em Itajaí, no terminal da JBS Terminais, e a gente vai exibir, inclusive, o nosso segundo programa, uma entrevista que eu fiz com o CEO da JBS, o Aristides Russi. Eu questionei sobre o interesse da JBS em
participar desse leilão. E uma das coisas que ele disse é que eles ainda não conseguem definir a participação porque as regras do edital ainda não estão fechadas. Em que passo está essa situação, esse cenário, hoje? Nesse momento, a ANTAQ está justamente refinando, não definindo, mas refinando essas regras do edital, né? Nós tivemos a decisão da agência que decidiu, num primeiro momento, só aquele olhar da concentração horizontal, Sim. que era vedando a participação no primeiro período dos intervenientes, dos incumbentes que atuavam no Porto Sim. de Santos. Depois teve a decisão do Tribunal de Contas que expande esse olhar da não participação para os armadores. Para todos, né? Todos os armadores, e traz também no bojo do acórdão algumas regras de acompanhamento durante a execução do contrato. E depois disso o Ministério se manifesta, acolhendo, né, se manifestando que do ponto de vista da política pública ele tem a pretensão e o entendimento de que vai acolher as manifestações no Tribunal de Contas, e encaminha para a ANTAQ refinar, porque quem elabora o edital é a ANTAQ, refinar as cláusulas justamente acolhendo a manifestação do TCU. Então, no momento, a agência está debruçada, o processo está na área de licitações, numa discussão junto com a diretoria, junto com a nossa procuradoria, para entender, né, como é que a gente coloca essas cláusulas e as recomendações que vieram do Tribunal de Contas um olhar muito convergente com o que a agência teve sempre no começo de ampliar a concorrência no leilão. E resolver um problema que precisa ser resolvido quando a gente fala de esgotamento de capacidade. Exatamente. Então, por parte da agência, nos próximos dias deve estar sendo refinado esse olhar, essas cláusulas, a gente encaminha para a procuradoria, a diretoria volta a deliberar. Provavelmente eu não delibero mais esse processo, né? Eu saio na semana que vem, esse processo não deve ser deliberado na semana que vem. Acredito que no final de fevereiro ou comecinho de março a agência tenha condições de deliberar esse processo, já com as cláusulas, mas está justamente nesse momento, assim, de tentar incorporar as recomendações que vieram, mas garantir aquele que sempre foi defesa da agência de ter uma maior participação no certame, claro, respeitando o entendimento do acórdão do Tribunal de Contas. Tess, você acredita que vai haver judicialização? Não, eu acho. Se for para apostar uma garrafa de vinho aqui, eu aposto que vai ter judicialização sim, né? Porque, como a Flávia colocou, né? A decisão da ANTAQ foi, naquele momento, fazer o bloqueio horizontal nos que já tinham presença em Santos, né? Se discutir até o ponto de desinvestir ou não, enfim. Mas aí o Tribunal de Contas vem com uma facão e tira muita gente do mercado. Praticamente quase todo, né? Para todos os players. Ele vai sobrar os bandeiras brancas internacionais. Exato. E engraçado, se você for ver quem é player nacional que tem qualificação para participar do edital, não é muita gente, né? Então a gente tem que contar com players internacionais bandeira branca. Só que assim, tem muito player que quer entrar em Santos para investir, né? E nessa regra que o Tribunal de Contas colocou, no way, né? Nós estamos falando aí de Cosco, Rapag, outros players que poderiam entrar competindo com a MSC, com a Maersk, com a CMA, que são as três que estão... E são as três maiores, isso, ok, né? Mas assim, outras alianças que poderiam se juntar para poder disputar, não. A não ser que seja via PSA, né? Singapura, a Hudson, a STSI, né? Que são os filipinos. Enfim, são players internacionais. A SSA Marine, né? Que é um player que não é tão conhecido no mercado, mas poderia participar. Uma Neutum Imports, que são chilenos. Essa categoria de players que brinca. E como é que você avalia, em sendo este o cenário totalmente restritivo? Na tua avaliação enquanto especialista, o Porto perde muito? Eu acho que perde porque essa questão concorrencial é papel da agência, né? Quando você vê a simetria concorrencial, e veja, a gente nunca discutiu preço. Todas as reclamações que bateram na porta da ANTAQ foi omissão, foi cobranças abusivas, e não é cobrança de frete. Sim. Né? É o detention, é o demurrage, são essas cobranças que são feitas no container FOB aqui, né? Ou é ter pago pelo CIF também, que é pago pelo importador do outro lado.
Mas esses são os pontos de discussão. E normalmente isso estão atrelados à perda de qualidade do serviço, ou seja, nível de serviço, né? Não vou falar qual é a empresa, mas tem uma empresa que opera na Bahia, em Santos, e ela escolheu são compras feitas pela matriz, e ela escolheu uma solução logística que ela estava perdendo dinheiro com estoque. Não era frete. Ela escolheu pagar o frete mais barato, só que o efeito colateral foi, ele tinha que começar a fazer mais estoque, porque isso aqui não estava previsível. Mas como é que torna isso aqui mais previsível? Você diversifica a rota e paga mais caro pelo serviço. Você tem a garantia do teu produto chegando na tua fábrica. E o cliente satisfeito. Exato. Então, assim, não tem mais caro ou mais barato. Mas a qualidade é o que você tá do serviço que você está entregando. É o que você está comprando. Se você mantém o nível concorrencial, e hoje o mercado mundial é toda a cadeia de valor, né? É da fazenda à China, da fazenda à Europa, né? Não é o porto que é o responsável, né, por ter assimetrias concorrenciais, né? Ele é um elo dessa cadeia. É um elo da cadeia. Mas, enfim, isso aí dá para fazer 50 programas, abrir uma garrafa de vinho aqui, discutir. Até porque vai longe. Vai longe. Vai longe. A gente espera que se encerre até o fim, de fato, de 2026, porque precisa chegar numa solução, né? O mercado... É fundamental isso acontecer. A agência sofreu pressão, o Ministério sofreu pressão, os números estão aí. Sim. Né? Assim, o Porto Santos precisa dessa capacidade operacional. E eu não vou nem discutir a questão dos acessos, mas o Porto precisa. Né? Não é o Porto precisa, a economia brasileira precisa. Exatamente. A gente faz mais um rápido intervalo e volta para a última etapa do primeiro programa da temporada 2026 do Porto e Negócios. Não sai daí. E estamos de volta com o programa de abertura da temporada 2026 do Porto Negócios. Está aqui comigo Flávia Takahashi, primeira mulher a assumir uma cadeira na diretoria da ANTAQ e que está deixando o cargo depois de 5 anos. Casimiro Técio, diretor de assuntos portuários do Sistema Santa Cecília de Comunicação, também faz parte desse programa de estreia. A gente falou muito sobre regulação, falamos muito sobre desafios superados, mas eu queria, na opinião de vocês, antes da gente falar um pouquinho sobre representatividade feminina, que eu acho que é extremamente importante, a gente não pode terminar... É pauta do nosso programa? A gente não pode terminar um balanço da Flávia sem falar, né, das ações dela frente à defesa dessa causa. Mas em termos regulatórios, quais desafios, para vocês dois a pergunta, ainda impactam diretamente a atração de investimento e desenvolvimento da infraestrutura portuária? Eu diria que é as cláusulas dos contratos de arrendamento. Enquanto a agência e o Ministério não se debruçarem com atenção em como tornar as cláusulas mais atrativas e permitir autoequilíbrios de contrato e autogestão de contratos, eu acho que o segmento perde. E aí há sempre aquele que vai defender, não, mas arrendamento não é bom, o que é bom é terminal privado. Eu acho que são modelos que não competem entre si. Sim. São os dois modelos muito importantes para o setor portuário brasileiro, que vive há muitos anos de arrendamento e vai continuar há muitos anos viver de arrendamento. O terminal privado tem a sua relevância para a cadeia logística, ano após ano cresce muito a participação na movimentação, mas a gente tem dois ativos que são importantes. E a 12815, ela vem muito com esse olhar de tirar aquela restrição da carga própria versus a carga de terceiro, permitiu a expansão dos terminais. A questão do arrendamento, a gente avançou muito para criar maturidade, estrutura nos processos licitatórios, então, sem dúvida, a gente avançou. Mas eu arriscaria dizer que esse olhar mais apurado das cláusulas dos contratos, uma modernização dessas cláusulas, eu acho que ela eu diria que é o último sprint que a gente... A cereja do bolo. A cereja do bolo, que a gente precisa
para deixar os contratos mais eficientes, o ativo mais atrativo para o capital estrangeiro e permitir maior modernização portuária. A gente, no meio do caminho, a gente avançou em algumas questões, mas enquanto a gente não olhar de maneira muito estruturada na questão dessas cláusulas, a gente não vai conseguir dar o avanço que a gente precisa para avançar a nossa infraestrutura. E você, Técio? Eu, em adição ao que a Flávia trouxe, eu colocaria alguns pontos aqui. A questão ambiental, né? Os extremos climáticos, né? Não, eu digo a questão ambiental, o compliance ambiental, o licenciamento ambiental. Licenciamento. Processo moroso. Eu acho que, assim, existem órgãos estaduais que são super maduros e técnicos, né? Preciso puxar a sardinha aqui para a CETESB, no estado de São Paulo, que ela é mais rigorosa que o IBAMA, Sim. mas, assim, tem prazo para entregar. Né? O IBAMA hoje, assim, você entra com o processo e não sabe quando sai. Né? Então, isso quebra a atratividade de investimento. Assim, como especialista do setor e converso com muitos entrantes no mercado e investidores, a questão ambiental ela é um deal breaker forte. Né? Tanto é que nas nossas análises de maturidade de projeto, ela é uma das primeiras e tem um peso forte. Outros pontos importantes, mas talvez menos relevantes, a questão do compliance territorial, né? Essa questão de entra na poligonal, sai da poligonal. Né? Muita gente faz investimento em TUP e de uma hora para outra vira poligonal. Né? Isso é um ponto também, eu acho que é relevante a ser trazido como não digo que é um deal breaker, mas ele entra na conta de atratividade do ativo. Né? Essa relação com o município que precisa ser mais clara, né? Os impactos de vizinhança, o que eu tenho que pagar a mais, no final assim, o que vai custar mais para mim nesse projeto que eu não estou vendo, né? Isso são elementos que preocupam o investidor, né? A questão concorrencial, hoje tem muita coisa verticalizada, né, no setor portuário. Então, quando alguém entra num negócio desse, ele já entra se amarrando na originação da carga, né? Não vejo isso um ponto crítico, né, para alguém entrar num empreendimento. Mas, acho que em adição, acho que são elementos que o empresário, o investidor vai olhar com mais cuidado. Né? Vocês acreditam que a nova lei dos portos, que ainda está para ser votada, enfim, vai facilitar em algum momento esses pontos? Eu acho vai que contribuir? Tem pontos para avançar, embora a agência sempre tenha defendido que não é bom e não seria necessário fazer uma revogação da lei. A agência não defende a revogação, até porque a partir do momento em que a lei base do setor regulado, ela cai, todas as regulações da agência vão cair. Então, isso vai ter aí uma lacuna normativa que não é simples. Né? E aí já me perguntaram, Flávia, mas fizeram isso lá na 12.815. Sim. Nós tínhamos um outro arcabouço regulatório, nós não tínhamos o arcabouço elaborado que nós temos hoje, nós não tínhamos nem a lei das agências que obrigava a ter a agenda regulatória, análise de impacto regulatória. Então, a gente está em outro modelo de amadurecimento da regulação. Então, a gente não pode olhar com a mesma simplicidade que era na época dos 815. Mas... um aprimoramento, talvez. Um aprimoramento. Sempre tem avanços para seguir, né? Se vai ser a escolha do legislador por revogar ou por alterar, e aí o efeito disso vai ser diferente, mas independentemente, tem sempre pontos que possam avançar e esses podem ser enfrentados na alteração legal. Você concorda? Essas lacunas regulatórias, a gente pode até trazer o exemplo da regulação do CLIA, foi uma medida provisória que ela saiu com o Temer e depois não foi aprovada. Sim. A gente brinca que na época teve a farra dos CLIAs, né? Tem um monte de CLIA que conseguiu a sua autorização e pum, não tem marco regulatório para o CLIA mais. Né? Como é que você regula o CLIA sem a lei? E aí a gente cai de novo na questão da insegurança jurídica. Sim. Então, eventualmente, e aí precisa fazer a mágica jurídica, que é fazer o depara para cada artigo, enfim. Mas é um ponto a ser considerado nessa nova norma, né? Eu não tinha me atentado para esse aspecto, né, do artigo, como você referencia, né? Mas são coisas para os advogados. Vamos falar um pouquinho de diversidade e equidade, até porque a ANTAC avançou muito, né, ao longo desses 5 anos. Na tua avaliação,
o que todos esses avanços, e aí eu estou falando da questão do manual de assédio que foi criado, dos 2 levantamentos de equidade de gênero, também liderados pela ANTAC, qual foi a importância desse movimento e qual foi a aceitação desses movimentos no setor, Flávia? Nathalie, eu vi a aceitação, eu vou começar de trás para frente, assim, eu vi a aceitação de um processo muito natural, de verdade, muito natural. Acho que a agência, o setor já me conhecia, né? Assim, agora esse ano eu finalizo 5 anos de agência, mas eu tenho 16 anos de ANTAC. Funcionária de carreira. Eu entrei em 2010, então todo mundo já me conhecia. Então, e eu sempre trouxe no meu dia a dia, no meu discurso, muita questão da técnica, né? Em nenhum momento o assunto diversidade veio pela diversidade. Eu sempre falava, gente, existem, né? E eu fui indicada porque precisavam a indicação, olha, eu quero indicar alguém que conheça do setor, quem é? Falei, olha, tem a Flávia, vamos indicar? Então foi assim que nasceu a minha indicação para a diretora da ANTAC. Então, capacidade, isso é importante deixar muito claro, né? Exato. Então, se tem esse lugar, existe esse lugar para eles e para elas. Então, isso foi um processo muito, muito natural. Então, quando eu chego, né, falando de diversidade, eu acho que de maneira muito natural eu ocupo esse lugar da representatividade, mas sempre junto da minha fala e do meu dia a dia veio esse olhar também da técnica, de entender o negócio, de falar de regulação, da gente saber o que a gente está fazendo e ser simplesmente uma questão de oportunidade, né? E de talento, de colocar mais alguém competente na mesa para conversar. Isso seja essa pessoa competente um homem ou competente uma mulher. Né? Então eu acho que o setor aceitou. E a questão do assédio também teve uma adesão importante, até porque a gente fez isso junto com o Ministério. Dentro também do governo federal tinha uma campanha e um movimento muito grande para se falar de assédio. E o setor portuário passou a falar, e aí juntamos as forças ANTAC e Ministério, junto com a Mariana Pescatore, para a gente falar desse assunto. Eu acho que foi um processo natural, foi um processo de aceitação muito clara, de entenderem, né, que estávamos falando, alinhados também a falar, né, de negócio, da técnica. Então, eu vi isso com muito bons olhos e essa é a leitura que eu vejo hoje saindo. E aí sempre me perguntam, Flávia, acha que vai indicar outra mulher? Uma outra mulher? Eu acho que tem mulheres que estão aptas ao cargo. Mas, para além de tudo, eu acho que a indicação para a diretora da agência, para o diretor da agência, que é minha casa, que é minha carreira, tem que ser alguém comprometido com o setor, tem que ser alguém comprometido com a regulação. Conhecedor do setor, da regulação. Conhecedor, exatamente. É uma pessoa séria, e sabe que ali existe muita coisa interessante, muitos problemas graves para a gente resolver e muita solução para a gente ajudar a construir e fortalecer o setor aquaviário. E se essa pessoa for um homem ou for uma mulher, terão capacidades iguais, mas acho que uma mulher soma. Eu acho que a mulher traz o lugar do diálogo, eu acho que a mulher traz o lugar da escuta, eu acho que a mulher traz o lugar do conhecimento, que naturalmente, né, isso os dados, as estatísticas trazem elas, estudam bastante, não sei se mais do que alguns, porque tem outros homens que estudam muito, mas elas estudam muito, sem dúvida, estudam bastante. Então, eu gostaria, claro, de ver uma mulher ali, mas o que a gente precisa é de um olhar técnico de qualidade para a regulação da agência. E eu acho que a Flávia resumiu muito bem a questão da igualdade, da equidade. Não é por sexo, né, sexo feminino, é por competência, né, Tess? Eu acho que essa é a diversidade que a gente precisa defender. Se existe a mulher que é capaz, ela tem o direito de também participar de processos que os homens participam. A gente já falou isso várias vezes aqui no programa sobre o ambiente, né? Quando o ambiente ele é atrativo, ele permite qualquer tipo de pessoa acessar, ele é um ambiente neutro. Sim. E ele é um ambiente neutro, não é porque ele permite a entrada de gênero A, gênero B, né? E aí ampliando mais ainda esse espectro, sim, né? Ele é neutro porque ele respeita as diversidades do jeito que elas são, né? No final é isso. E a gente sabe que o nosso setor portuário, ele é um ambiente extremamente masculinizado, e criar um ambiente neutro, ele é desde como é que você constrói arquitetonicamente esse ambiente. Um escritório que é neutro, ele é neutro na cor. Sim. Né? Ele não é 100% azul, 100% vermelho, 100% cor de rosa.
ele é neutro nas cores, ele recebe todo mundo, né? Quando você fala com respeito, você recebe todo mundo. Sim. Quando você fala de forma bruta, né, como se estivesse no canteiro de obra, você não está sendo receptivo, né? E hoje, no setor portuário, quando a gente fala da inclusão da mulher nesse ambiente de trabalho, nós estamos falando lá no chão do terminal, né? Do chão, né? Do chão ao topo, né? Eu acho que é isso, do chão ao topo. Mas, veja, o negócio lá é mais bruto. Sem dúvida. Né? E hoje você tem mulheres mais competentes que manuseiam equipamentos portuários com mais cuidado, e são os equipamentos que têm menos incidência de manutenção corretiva. E menos acidentes mesmo. Exato. Né? E menos acidentes. Então, assim, não é só da capacidade intelectual, mas são dos predicados que a mulher tem e que outro homem pode ter e vice-versa. A questão é, o ambiente está aberto para receber todo mundo? É estar aberto, né? Isso. Para acolher, eu acho que é isso, estar aberto para acolher. E hoje ainda não está. Não está. Ainda não. Eu diria que hoje ele está mais do que ele teve ontem. Sim. Mas ele ainda não é um ambiente neutro. E quando a gente veio falando de assédio, a gente viu como ele não está. E claro que o tipo de assédio que eventualmente eu sofro é muito diferente do que o assédio que uma operadora de terminal sofre, que o Tércio sofre, é diferente. Completamente. E então o ambiente ainda não é neutro. Não. Eu diria que hoje, 5 anos depois, é mais neutro do que era, porque vão se acostumando, né, a ver a gente sentadas às mesas, mas acho que a gente tem muito que evoluir ainda. Eu acho que a gente tem um caminho longo. É geracional. Veja, o tempo está estourando, mas alguém lembra do Maluf falando, quando o Maluf foi prefeito de São Paulo, para quem não sabe, ele desceu uma lei proibindo o cigarro em restaurante. Sim. E você pega jornalista respeitado, mas descendo a lenha no Paulo Maluf. Alguém imagina hoje a gente estar num restaurante, alguém fumando cigarro do seu lado dentro no do restaurante? Ninguém vê, mas assim... Aliás, em nenhum lugar fechado. Eu posso te dizer que eu sou da época em que as pessoas fumavam dentro da redação. O jornalista fumava dentro de redação. Imagina, quando eu comecei como estagiário lá atrás, a gente era o computador e o cinzeiro do lado do computador. Exato. Veja, demorou muito tempo para isso acontecer. O cinto de segurança é a mesma coisa. Nós estamos falando de uma coisa que é mais complexa. Porque o cigarro e o cinto de segurança foi multa. Aqui não é multa. Geracional. Aqui é geracional. É geracional. Então, assim, Mas os primeiros passos foram dados. Foram dados. Os primeiros passos precisavam ser dados. A gente está chegando ao finalzinho, Flávio, eu vou fazer 2 perguntas em uma. Ficou algo a fazer que não deu tempo? E você é funcionária pública de carreira. Já sabe para onde vai? Tem algum projeto que já está fazendo seu coração bater mais forte? Ou, por enquanto, vai descansar? Sobre se ficou algo que sempre tem, sempre tem. Eu sou apaixonada pela regulação, uma estudiosa da regulação. E se tem uma coisa que eu fiz ainda mais durante esses 5 anos foi estudar mais regulação, estudar porto. E sempre tem o que fazer para fortalecer o porto e a regulação, mas creio que a ANTAQ vai conseguir dar seguimento. Mas gosto de ter dia para sair, então eu gosto de ter mandato. Eu acho que, antes de ser diretora, eu já falava que diretor de agência não devia ter recondução e continuo acreditando que não tem que ter. Eu acho que 5 anos, a gente sempre vai ter essa sensação de poderia ter feito mais, mas sempre tem coisas melhores para fazer. Sou servidora de carreira, termino o mandato agora, saio de férias, vou emendar as férias desse ano para descansar um pouquinho e aí ver para onde eu vou. Sou advogada, então advogado também preenche um pouquinho o meu coração, mas aprendi a ser servidora pública a vida inteira, então gosto também do serviço público. Vamos ver o que aparece. Logo a gente descobre para onde ela vai, né, Tércio? Nos bastidores eu vou tentar investigar. Tá bom, por favor. Aí você dá um spoiler só para mim, eu prometo ficar só entre mim e você. Tá bom? Flávia, ao sentar na mesa onde se constroem as decisões que impactam toda a cadeia logística, você representou não apenas uma conquista feminina, como nós acabamos de falar, mas a afirmação de que diversidade também é eficiência, equilíbrio e inteligência institucional. O seu legado, tenha certeza, vai além dos processos e normas. Está na abertura de caminhos, no fortalecimento do diálogo e na inspiração
para que outras mulheres ocupem espaços de liderança no setor. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigada, muito obrigada. Obrigada pelo espaço, obrigado por terem acompanhado comigo essa trajetória. Eu vim aqui no começo Sim. do mandato e voltando aqui na saída. É um privilégio ter vocês que acompanham de maneira muito séria a regulação, de maneira muito séria o setor portuário. E eu não vou estar mais na agência, mas onde eu estiver, certamente estaremos por aí. Contem comigo e mais uma vez muito obrigada pelo espaço, pelo carinho. Nós é que agradecemos. Muito, bastante. Obrigada, viu, Técio, pela oportunidade de me fazer conhecer a Flávia, poder entrevistá-la no começo, entrevistá-la no final. E eu posso dizer para você que você é uma mulher, entre muitas do setor, que me inspiram. Né? Lá atrás, há quase 6 anos, quando Casimiro Técio me deu a responsabilidade de estar junto com ele no Porto Negócios, eu me via muito acuada, né? Mas foi vendo mulheres competentes e destemidas que eu consegui entender que eu também podia ter, eu também poderia contribuir, né, de forma verdadeira, sincera e dentro daquilo que eu escolhi fazer na minha profissão, que é comunicar esse setor que é tão apaixonante. Então, obrigada por me inspirar e por inspirar outras mulheres também. Obrigada. O primeiro episódio da temporada 2026 termina agora. A gente volta a se encontrar na próxima quinta-feira com o primeiro programa Fora dos Estúdios. A partir das 8 horas da noite, a gente vai bater um papo com o CEO da JBS Terminais Direto, lá de Santa Catarina. Eu espero você. Até lá. Tchau.